e disse: já é hora. No livro Estudando o Evangelho, do Martins Peralva, tem uma reflexão que ele faz sobre Lázaro, que eu acho muito interessante. Lázaro mora em Betânia e tem como irmão de Marta e Maria. O Martins Peralva, ele vai fazer uma reflexão sobre as palavras que Jesus fala nesse momento da ressurreição de Lázaro. Então, ele vai falar, nós sabemos, o momento da ressurreição de Lázaro. Jesus é chamado e ele diz que Lázaro está dormindo. Lázaro, a gente sabe, não está exatamente morto, está num processo de catalepsia profunda. Só que não haveria solução para aquele caso, nem naquela época se saberia disso. Então, o fato é que ele já estava há 4 dias e já estava cheirando mal, e isso no estado de catalepsia profundo, isso acontece mesmo. E Jesus vai a ele, e aí Jesus fala as seguintes palavras: tirai a pedra. Lázaro sai para fora, desligai-o e deixai-o ir. E o Martins Peralva vai fazer uma reflexão sobre essas frases. A primeira delas é o tirai a pedra. Então ele vai nos dizer que Jesus curava loucos, limpava leprosos, reanimava sofredores, Mas entre Jesus e Lázaro havia uma pedra, porque naquela época as pessoas eram enterradas em grutas, E Jesus conta com as pessoas que estão ali para que eles possam tirar a pedra. Essa pedra é um obstáculo entre Lázaro e a voz de Jesus. Essas pessoas são justamente, simbolicamente, o Martins Peralva vai nos dizer que essas pessoas são justamente aqueles que são os intermediários do Cristo, aqueles que vão tirar a pedra. Muitas vezes nós sozinhos não conseguimos sair de situações dolorosas. Quando as pessoas desencarnam e vão para as zonas inferiores, que são muito tristes, lamentáveis, existem caravanas de luz que vão socorrer essas pessoas. Essas caravanas são trabalhadores, como disse a mensagem, são trabalhadores que não são perfeitos, são pessoas que estão lutando e que muitas vezes estavam naquela situação e hoje estão numa situação melhor. Essas caravanas de luz socorrem, elas nesse momento estão tirando a pedra. Nós, nas reuniões de desobsessão, somos também pessoas muito imperfeitas, mas naquele momento nós estamos auxiliando aqueles espíritos enfermos que desencarnaram, que não sabem que desencarnaram, que estão presos aos parentes, que estão sofrendo, que estão perseguindo, e nós, graças aos mensageiros de luz, naquele momento nós somos a pessoa indispensável para socorrer aquele irmão. Há um caso de uma companheira nossa que ela na rua encontrou com uma amiga e começou a bater papo com ela, e elas começaram a conversar, e essa companheira do movimento espírita, ela começou a conversar com essa pessoa, e conversou,
bateram várias com um assunto longo. Aí passou. 3 dias depois, a pessoa que ela encontrou na rua foi na casa dela e falou com ela: você sabe aquele dia que eu encontrei contigo na rua? Bom, aquele dia eu estava indo me matar e já estava tudo pronto, já estava tudo esquematizado, e aquela conversa que você falou, você não sabia que eu ia fazer, mas tudo que você falou naquele dia foi justamente que eu estava precisando ouvir, né? E aí as duas se emocionaram, e essa companheira trabalhadora espírita, naquele momento, ela era aquela multidão que estava tirando a pedra. Então o Martins Peralva, ele nos lembra desses trabalhadores que tiram a pedra. A doutrina espírita, ela é uma coisa inédita no mundo na forma como foi dita. Até então, o conhecimento espírita, ele existia ideia sobre reencarnação, sobre vida após a morte, mas da forma como foi dito pela doutrina espírita, nos relembrando da lei da evolução, de que nós reencarnamos para evoluir, de que ninguém deixa de existir, mas continua sendo ele mesmo. Ele não é um fantasma sem vida, amorfo. Eu continuo existindo. Essa forma clara, lógica, que a doutrina espírita traz para a gente, isso nunca tinha sido, nunca se chegou até hoje, nunca tinha chegado na Terra, é inédito. Então essas pessoas que se sacrificaram no século XIX e no século XX para que a doutrina espírita pudesse estar aqui hoje, são esses trabalhadores que tiram a pedra do caminho, para que a luz do Cristo possa descer à terra. E André Luiz nos informa que a sabedoria divina, e também tem na codificação essa informação, a sabedoria divina, ela faz com que nós cresçamos auxiliando quem sabe um pouquinho mais, quem está numa situação um pouquinho melhor, auxilia o que está numa situação menor. Então a gente cresce através do serviço aos nossos irmãos. A gente não cresce se envaidecendo, a gente cresce quando a gente começa a entender que o nosso crescimento está relacionado a nós nos enganjarmos nesse trabalho de tirar pedra, né? No Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos nos informa que sempre, em todos os tempos da humanidade, sempre tivemos a presença de missionários, pessoas que vieram à Terra e que, atendendo ao pedido divino de auxiliar, socorrer, né, sempre foram modelos. Na doutrina espírita a gente trabalha com modelos. A gente pega o ser humano, os homens de bem e que existiram na Terra, homens de bem, e vemos o que eles fizeram de bom. Como eles são seres humanos, eles cometeram erros, mas nós vamos olhar os bons exemplos dessas pessoas, né? Sendo que o nosso maior modelo é Jesus. O nosso maior modelo é Jesus, porque ele traz essa sabedoria divina, né? Que nós podemos utilizar 2000 anos depois para nossas reflexões, para o nosso crescimento. E no caso da doutrina espírita, agora eu queria tocar a primeira música, né? Eu trouxe até aqui letras. Não sei se todo mundo conhece essa música. Eu vou pedir para vocês acompanharem. Não sei se tem para todo mundo. De 2 em 2, para poder. Acabou. Então, de 2 em 2. Aqui é 110 essa. Vamos lá.
essa música homenageia uma dessas pessoas que vem tirar a pedra do caminho, né? Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, pela bênção do avanço da tecnologia, que está nos dando condições de levarmos ao nosso povo a nossa gratidão a Allan Kardec. É de humanidade, vamos aplaudir aquele que brilhou na terra como o sol, que amou, compreendeu, viveu para servir. O mestre Allan Kardec, espírito de escola, herói da caridade, o povo te proclama e dia a dia bendizemos o teu nome. És luz em nossas almas, tesouro que a ferrugem não consome. Avante, meus irmãos, o mestre nos convida, busquemos conhecer a codificação, a essência da verdade, nela está contida. É Cristo a esclarecer a fé pela razão. Sublime benfeitor, teus passos seguiremos e eternidade afora te amaremos mais. Em nome do Evangelho, nós te exaltaremos. Glória a Kardec nos planos celestiais. De onde vim
Então, Kardec é esse missionário por excelência que tira a pedra para que a presença, o Verbo, a mensagem do Cristo possa chegar à Terra da forma que chegou. A doutrina espírita traz o Consolador prometido porque ela traz a presença do Cristo numa forma que nunca foi dita na Terra. E a esse missionário e a essa pleiade de luz que renasceu na Terra para trazer essa mensagem, que não foi um trabalho fácil, mais do que a incompreensão dos homens, existem as grandes forças negativas que habitam o plano espiritual, que lutam contra todos aqueles que vêm trazer a luz. O trabalhador da luz não queira pensar que virá e tudo vai ser um mar de rosas, porque não será. Porque um mundo que ainda está denso, que ainda é pesado, em que as pessoas trazem consigo angústias, violência, muita droga, muita sexolatria, obsessões, não venha você pregar a luz, a fraternidade, e tenta viver isso e achar que esse mundo enfermo vai aplaudir, porque não haverá aplausos. Então a mensagem do Cristo, ela é uma mensagem que exige de cada um de nós a reflexão madura sobre o conhecimento espiritual. Não basta saber, existe vida após a morte. É preciso que nós tenhamos a convicção da necessidade do serviço. Lázaro, ele está separado da vida, ele está na escuridão. Ele necessita, para que a luz chegue a ele, desses trabalhadores. E ele, representando o enfermo resgatado, uma vez resgatado, deve continuar a corrente de luz. O quê? Agora, como resgatado, ele também auxilia a resgatar. Ele escuta o chamado e serve. Muitos de nós, ou a grande maioria de nós, renascidos na Terra, não viemos de zonas iluminadas, né? Não somos missionários que vêm na primeira hora. Somos espíritos recalcitrantes que ao longo dos milênios temos tido diversos tipos de experiências, diversos tipos de encarnações e que não queremos nada. E não queremos nada, e não queremos nada. E por uma série de circunstâncias, porque no século XIX esses missionários vieram, nós, talvez porque sentíamos muita dor, nossos ouvidos ficaram um pouco mais apurados. E essa claridade que surgiu no horizonte conseguiu nos atingir. Jesus fala também: Lázaro, sai para fora. Então, houve a retirada da pedra. Agora a voz de Jesus consegue ser ouvida por Lázaro. Não há mais intermediários. É apenas o chamado de Jesus. Jesus chama Lázaro e este ouve. E este que está mergulhado nas trevas sai para a luz. Isso simboliza a retirada do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso desinteresse, do nosso apego às coisas materiais, às ideias materiais. Quando o Jesus nos chama, há como que uma ressonância no nosso íntimo. Cada um de nós que estamos aqui hoje, ouvimos o chamado, e por algum motivo que nós não sabemos, neste momento nós conseguimos ouvir, e ouvindo
não quer dizer que já está tudo resolvido. E nem quer dizer que nós vamos vencer. Porque após o chamado, existe a necessidade da perseverança, da continuidade. O chamado é apenas o início do caminho. Não é isso? Então eu vou tocar aqui uma música, mais uma música. Eu só não me lembro se está na sequência. Vamos torcer para que esteja. Que é essa que está aqui. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. Quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, com seu amor haveremos de amar. Final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e irá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, voltamos à terra mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, por seu amor haveremos de amar. E o chamado é justamente essa convocação aos filhos da luz, àqueles
que já conseguem ouvir a voz da espiritualidade. Muitos, como Kardec, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípides Barçanufo, Aura Celeste, por méritos ganhos, conquista da sua evolução. Mas a grande maioria que veio depois, porque a dor fez com que houvesse a sensibilização. E a essa grande maioria a qual nós pertencemos, precisamos estar atentos, porque o chamado nos convoca a enxergar para além dos montes, quer dizer, para além das dificuldades. As dificuldades podem ser íntimas, podem ser externas, mas nós não podemos pensar que a vida é só isso. Nós precisamos estar atentos. E aí vem a última parte da frase, que Jesus diz: desligai-o e deixai-o ir. Então, é necessário que nós estejamos conscientes de que, apesar de ter sido chamados, nós ainda estamos embaraçados, né? No caso lá de Lázaro, o morto era como que enrolado em toalhas, né? Por isso que ele diz: desligar e deixar eu tirar essas toalhas. E simbolicamente, Martins Peralva nos alerta para a necessidade que nós temos de nos desembaraçar dessas faixas. Essas faixas são todas aquelas coisas que ainda nos ligam à matéria, que ainda nos prendem a erros milenares, porque nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós já caminhamos muito e já erramos muito e já acertamos muito também. Não só erramos não, também acertamos. Já choramos muito, mas também já rimos. Já tivemos momentos de dor e de alegria. Agora o nosso desafio é manter um estado de consciência, de lucidez, de discernimento, que mesmo diante das dificuldades do caminho, das perdas doloridas, do corpo físico que já não corresponde mais àquilo que nós queríamos, as decepções, as não realizações, nós precisamos entender que nada acontece por acaso. Ninguém é vítima. Nós não somos vítimas. Se nós somos atingidos, todos os seres humanos, quando um infortúnio atinge ele, geralmente ele diz: a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é minha, né? Nós sempre tentamos jogar a culpa de alguma forma. Quando a gente diz que a culpa é minha, geralmente é para ficar preso na culpa, não é para assumir a responsabilidade, porque na doutrina espírita ela não quer massacrar ninguém com a culpa. A Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, todos eles nos lembram a necessidade do quê? Responsabilidade. Não é a culpa que vai resolver o nosso problema. Aí a gente lembra de quem? Paulo de Tarso. Toda a saga de Saulo, antes de virar Paulo, é uma saga de equívocos, né? De destempero, de raiva, de enfurecimento. E ele, quando está a caminho de Damasco, porque ele quer prender o Ananias, ele vê um clarão. E na estrada do Damasco, aquele clarão é a presença do Cristo que aparece para ele e diz para ele: Saulo, por que me persegues? Por que você luta contra o inevitável? E aí ele compreende que aquele ser de luz que aparece para ele é o Cristo. E aí ele tem um insight, uma percepção, ele tem um momento de êxtase, em que a sua mente, o seu íntimo aflora, as suas conquistas evolutivas afloram. E aí, o que Paulo faz? Se perde em chorar pela culpa? Se massacrar pela culpa, para os obsessores montarem em cima e fazerem festa? Não. Ele diz: Senhor, que queres que eu faça?
ele dá nesse momento, Paulo é um modelo ideal para todos nós que não somos perfeitos também, que temos erros milenares e que temos também pessoas que não gostam de nós lá no mundo espiritual e que estão doidos para que a gente fique preso à culpa. Para que a gente, preso à culpa, como lembrou a lição inicial que foi aberta, ao acaso, né? O acaso não existe. A lição nos lembra o quê? É necessário que só os perfeitos trabalhem? Ela lembra bem. Precisamos trabalhar apesar das nossas imperfeições. Porque quando a gente abre mão de trabalhar, a gente abre mão da cura, da reconciliação, de sarar os dramas íntimos. Então, quando Kardec nos lembra que fora da caridade não há salvação, a caridade na doutrina espírita é o antídoto para a cura da alma. Só o amor cura as nossas dores. E não é o amor que nós tanto ansiamos que nos deem. Essa que é a nossa dificuldade. Nós estamos acostumados, os romances, né? As novelas, os filmes, a gente olha o filme, onde estará minha alma gêmea? Não é isso? A gente quer receber o amor. Ele não me compreende. Elas não me dão atenção. Ele não cuida de mim. Elas viraram as costas. É sempre a gente cobrando, né? Vampirizando do outro. E isso não resolve nossas carências. Não resolve o nosso problema de maturidade espiritual. O que resolve o nosso problema de maturidade espiritual é a gente fazer o nosso cursinho preparatório para mentor espiritual. A gente, quando quer fazer um concurso público, né? A gente faz curso preparatório, não é isso? Você entra lá nos cursos da vida e começa a estudar para passar lá para o Tribunal da Justiça, para o hospital, para a faculdade. E a gente, quando está na Terra, a gente também está fazendo um curso preparatório para mentor espiritual. Mas muitos de nós faz outro curso. Vocês sabem qual é o curso que a maioria das pessoas faz? Curso preparatório para o obsessor. Se a gente retém mágoa, se a gente guarda a raiva, se a gente ainda tem virulência, se a gente ainda tem capacidade de usar arma, guardar arma, nós estamos fazendo curso preparatório para vingador, para se vingar, para retaliar. E de fato, muitas pessoas desencarnam e vão procurar o quê? A justiça que não lhe foi dada, não é isso? Aí vem aqueles seres de luz, não, eu quero resolver o meu problema. E não é isso que a gente escuta na mesa de desobsessão? Que aquele lá não vale nada, que aquele ali é isso, a vingança, a mágoa, a raiva. E no plano espiritual, que é um plano mais sutil, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. No plano espiritual, nós somos arrastados para onde as nossas intenções nos levam. Aqui na Terra, o corpo físico, ele como que é um escafandro que segura. Mas lá, é um plano emocional, em que as emoções estão afloradas, se nós não as controlarmos aqui. Então, a doutrina espírita, ela nos convida, porque é sempre um convite, não é uma imposição, não é um dogma, não é uma conversão. Ela nos convida ao serviço ao próximo. Ela nos convida ao curso preparatório para mentor. Não é interessante a gente desencarnar e poder chegar em casa, aqui no plano físico, chegar na casa espírita e vir ajudar os médiuns, né? Dando passe, não é isso? Como mentor espiritual, você está aqui ajudando, né? Muitas vezes a gente vê antigos trabalhadores desencarnados na casa trabalhando, não é? Mas isso que a gente vê às vezes, dona fulana, eu vi dona fulana aqui na reunião, eu vi seu ciclano. A gente pensa que é fácil? Não é. Porque se você chega lá no mundo espiritual e não se desligou, não deixou as coisas negativas ir, ouviu o chamado
mas esse chamado foi apenas uma... Você ouviu, mas não deu atenção mais uma vez? O que acontece? O fato de ser espírita, de ser de alguma religião, de ser de alguma ordem esotérica, de ser um yogi, de ser o que for, não me tira a responsabilidade da necessidade de servir. A grande lei cósmica é servir. O que preenche a nossa ficha de serviço espiritual é o serviço, é a renúncia. Por que renúncia? A renúncia ela não é uma renúncia porque é pecado não renunciar, não é isso. É uma renúncia porque, como nos diz a letra da música, Jesus nos mostra, né, e isso Kardec reitera muito, a doutrina espírita nos mostra um horizonte mais amplo, mais fundo, para além das montanhas, ou seja, para além dos obstáculos no aqui e agora. E nós precisamos de quê para isso? Reflexionar. Refletir o tempo todo em nossas decisões, em nossos caminhos e nossas atitudes. Não para cairmos na culpa, mas para que possamos, ao ouvir o chamado feito por Jesus, graças a esses homens de bem, como Kardec, Chico Xavier, Bezerra de Menezes e tantos outros, que ao renascerem na terra não caíram, não se perderam na vaidade, nem na contemplação dos seus dons, né? Muitas vezes a pessoa vem com a mediunidade toda aberta, sai do corpo, tem vidência, faz materialização e ela se perde na vaidade, se perde cheia de si, como se fosse a única dona da razão, se perde mercadejando, ou seja, trocando os seus dons por dinheiro, e ela, lá do outro lado, ao ser convocada, ela diz que vai fazer, mas ao chegar aqui, ela esquece o chamado. Então essa terceira frase como ele diz aqui: sai para fora, liberta-te, desliga-te dessas coisas que te prendem, para a frente e para o alto, para a sabedoria e para o amor, para o conhecimento e para a bondade. Não basta seja retirada a pedra, não basta a repercussão do chamado na nossa consciência. É imprescindível marchemos conscientes e esclarecidos na direção da imortalidade sublime, onde o serviço com Jesus pede de cada um devotamento e renúncia, decisão e boa vontade. Então a renúncia, ela é fruto da necessidade do trabalho. Você estava falando, você veio de manhã porque precisava de alguém para abrir o centro, e acabou que ficou aqui, se enganjou no trabalho o dia inteiro, né? E no final da luta ainda te chamavam para fazer a prece final. Quer dizer, tudo está, né? A gente é chamado. Então a renúncia que você fez, ela não é que seja uma imposição de uma não, você tem que renunciar porque senão é pecado. Ela é fruto do próprio trabalho, da própria necessidade do serviço. Se você não abre mão das coisas materiais, dos apegos, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada, porque essas coisas te puxam. Se você não consegue resolver o teu problema emocional, esse problema emocional não te deixa trabalhar, a tua raiva não te deixa trabalhar, o teu apego. Às vezes você tem companheiros que simplesmente se esfriam na doutrina espírita depois que casam. Eles vêm quando jovens, trabalhando, mas casam, seja porque a esposa não gosta, seja porque o marido é evangélico. Todo aquele conhecimento, todo aquele chamado da doutrina espírita, que é um chamado diferente, ele esqueceu, ele se esfriou. Por quê? Ele não teve capacidade de renúncia, de organizar a sua vida dentro de uma visão espiritual. Nós então,
seguindo o caminho de Lázaro, precisamos o quê? Ao mesmo tempo, nos tornar essas pessoas que tiram a pedra, auxiliar aqueles que estão ainda sem nenhuma consciência espiritual, não para converter as pessoas, não com esse interesse de converter, nada disso, mas esclarecer. Se as pessoas, por exemplo, que estão vendo essa novela, né, não sei o que das estrelas, não é isso? Espírito das estrelas. Se isso já ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho melhor que existe um outro lado, se esse filme que vai vir Nosso Lar, se uma leitura de um Nosso Lar que a gente dá de presente, a pessoa continua budista, continua católico, mas se isso ajudar ela a ter uma visão melhor, o trabalho já está feito. Na doutrina espírita, não é fora da doutrina espírita que não há salvação, não é isso? É fora da caridade. Você tem vários exemplos de pessoas, de sacerdotes católicos que iam combater a doutrina espírita, e o Chico conheceu um, e a partir do momento que eles tomam contato com o conhecimento espírita, o que eles fazem? Eles deixam de ser padres? Não. Eles continuam padres, só que com a fé mais vivificada. Por quê? Porque agora eles têm convicção da realidade espiritual. A doutrina espírita como que fez alargou a visão dele. E eu tenho um companheiro que falou com o Chico: Chico, eu acho que eu vou deixar a batina. O Chico: não deixa, continua trabalhando aí, agora com a tua fé renovada pelo conhecimento espírita. Porque a mensagem espírita não diz que nós somos melhores do que católicos, budistas ou ateus. Melhor é aquele que serve, melhor é aquele que se doa. Não adianta a gente tentar dizer que é superior, né? Porque é evidente, eu sou superior porque saio do corpo, eu sou superior porque faço palestra, eu sou superior porque psicografo livro. Nada disso. A mensagem espírita é clara: quem quiser ser o primeiro, ela segue o Jesus como modelo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o primeiro a servir, que seja o último, né? A vaidade, Jesus como modelo, como símbolo arquétipo e modelo ideal, põe por terra a vaidade de todos aqueles que acham que através de conhecimento já vão conquistar o reino dos céus. Não é assim. O reino dos céus, que é o nosso íntimo, se conquista através do amor ao próximo. Se esse conhecimento, se essa possibilidade, se essa facilidade auxilia a servir mais, ótimo. Agora, se isso só te embaraça, você não consegue, graças a isso, se desembaraçar como Lázaro, como Jesus pede para que tirem as faixas de Lázaro, então você está caindo na encarnação. Então, gente, era esse o recado que a gente tinha para hoje, né? Tentando levar um pouquinho do simbolismo de Lázaro para nossas reflexões. Eu, quando li isso, esse texto do Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho, eu achei maravilhoso. Então, sempre que eu tenho oportunidade, a gente está estudando mesmo, tá? Que Jesus nos inspire e nos motive cada vez mais a crescer, hoje e sempre.